Sério, sempre que a gente fala de algum filme que entra em cartaz nos cinemas, a gente faz um podcast ou grava um vídeo, a gente recebe muitas mensagens. Toda vez que eu consumo alguma coisa de vocês, de algum filme que tá em cartaz nos cinemas, eu consumo mesmo sem ter visto o filme no cinema, porque na minha cidade não tem cinema. A gente esquece o tamanho do Brasil, né? O Brasil é um país muito grande e são poucos lugares que tem cinemas. A gente tem, cara, pega o seu estado e vê a quantidade de municípios que tem no seu estado. É uma quantidade absurda. A gente tem pouco mais de 3 mil cinemas no Brasil. E muitas salas fecharam também, né? Durante o período pandêmico e tudo. Então diminuiu mais ainda, né? O tamanho, né? Não, é muito louco você imaginar que, por exemplo, nos Estados Unidos, quando tem uma estreia, ele estreia em 4 mil salas, por exemplo. Isso. Quer dizer, um filme nos Estados Unidos, ele toma quase muito mais do que todas as salas de cinema que tem no Brasil. Pra você ver a grande diferença que tem aqui de lá. E não à toa as bilheterias, né? O que acaba influenciando. Por isso que o destaque para os lançamentos acaba sendo nos Estados Unidos, no Canadá, na China, exatamente porque existem muitas dessas salas. E aqui no Brasil, além de você ter poucas salas, muitas vezes os filmes não chegam lá. A gente, durante muito tempo, teve um problema que era o transporte das fitas. Antigamente eram fitas mesmo. Os rolos de filmes, né? E aí os caminhões, eles pegavam o filme e levavam para as capitais, distribuíam para as capitais, e aí das capitais, conforme o filme ia passando o tempo, eles levavam esses rolos para o interior. Aí, quando você tem o advento da internet e dos filmes digitais, que hoje em dia os cinemas, eles baixam os filmes, né? É um download, né? Eles recebem um código para fazer um download, eles fazem os downloads e passam na tela. A gente imaginou que isso fosse diminuir de certa forma e que os filmes iam chegar em todos os lugares. Certo. Errado. Lê do engano. Não chega. Lê do engano porque a gente não tem tantas salas, né? É engraçado que quando a gente fala assim, o Brasil tem 3 mil salas, sei lá, aí você vê o lançamento nos Estados Unidos, aí tu falou, né, que aí ele chega em 4 mil salas. Na verdade, não são 4 mil salas, eles chegam em 4 mil cinemas, né? Porque o nosso cálculo é de salas. Lá eles calculam cinemas. Pelo cinema direto. Porque se você for ver, os cinemas, lá tem 60 mil salas nos Estados Unidos, sabe? É um negócio absurdo, é muito grande, sabe? E aí o Brasil ele é muito desigual de acesso à cultura. Inclusive a gente tem um videozinho que foi feito a gente falei de cultura aqui, pela TV Cultura. E aí tem um videozinho que eu queria colocar só pra gente ter um pouquinho de noção de acesso à cultura e a gente entender a importância que tem o streaming. Esse vai ser o contraponto desse vídeo. A gente vai mostrar que o cinema é muito importante, mas o streaming ele faz um serviço também muito importante. Porque se o cinema não consegue chegar em todos os lugares, o streaming, por causa da internet, que já está sendo muito massificado no Brasil inteiro, ele já consegue ter um acesso, né? Então tem muita gente que, por exemplo, não vai ao cinema há muito tempo ou nunca foi ao cinema, mas já assistiu uma Netflix, já assistiu um YouTube, já assistiu um Prime Video, sabe? Já teve acesso a algum desses filmes, né? Pra gente ter um pouquinho de noção das coisas, ó. Apesar de ser uma garantia legal, grande parte da população não tem acesso à cultura. Segundo uma pesquisa realizada pelo IBGE, 10% dos mais ricos do Brasil são responsáveis por cerca de 40% do consumo cultural. Isso aqui é muito doido, né? É muito louco isso, né? 10% das pessoas mais ricas do Brasil consomem 40% de toda a cultura do país em si. Quase metade. Além disso, 64% das salas de cinema estão localizadas em cidades com mais de 500 mil habitantes. Ou seja, aquelas cidades menores que tem 50 mil habitantes, tem 20 mil habitantes, não tem cinema. E quando tinha, era muito antigamente, era tipo, que é muito mostrado no Cine Hollywood, né, no filme, que é aquela cidadezinha pequena do interior que tem um cineminha lá da cidade e tudo, e não sobreviveram também, porque antes era a opção que tinha de entretenimento. Depois que chegou a TV, né? Inclusive o Cine Hollywood ele fala desse dilema, né? O conflito entre o cinema e a chegada da tecnologia, né? Que é a TV. Depois veio a internet e engoliu muita coisa nisso, né? Ó. Principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Só para fazer uma comparação, das mais de 3 mil salas existentes, cerca de 1.000 estão no estado de São Paulo. Cadê? Já no Acre, são apenas 7. Olha isso aqui. Cara, isso mostra
quando você for lá escrever alguma coisa lá no seu X, lá no seu Twitter, assim, não vi no cinema porque não quis, é legal ter esse quadro na cabeça, né? Eu vi um comentário, um jornalista gringo que falou assim, mas peraí, vocês tiveram chance de assistir o filme no cinema, não foram porque não quiseram. A gente tá falando do Godzilla Minus One, né? Que inclusive a gente fez um vídeo sobre ele e por que as pessoas não conseguem ver ele no streaming, né? É porque não quis. Cara, não é todo lugar que tem cinema, caramba, né? Sem falar que esse cinema é muito caro. E aí você fala assim, putz, eu tenho que me encaixar. Às vezes tá no mês que você não conseguia. Aí você, no próximo mês eu vejo. E aí não consegue encaixar e depois passou. Não, tem essa questão do dinheiro, que realmente é muito caro. Às vezes as pessoas, tem gente que junta e fala, esse mês eu vou conseguir ver um filme ou dois. Isso. Ou às vezes consegue ver um filme a cada 6 meses, ou um filme por ano. E aí tem gente também que fala assim, vai na segunda-feira, que segunda-feira é mais barato. Cara, as pessoas trabalham o dia inteiro, você acha que elas vão ter condições de poder ir à noite, assistir um filme para no outro dia, 5 horas da manhã, tá trabalhando, sabe? Não, as coisas não funcionam dessa maneira simplista que você imagina. Uma outra coisa que acontece também é que é o seguinte, muitas vezes existem poucas salas na cidade da pessoa. Então, por exemplo, tem 2 salas, vai passar o quê? Vai passar o filme do momento. Qual é o filme do momento? É o Aquaman, essas tranqueiras, e aí um Godzilla, por exemplo, ele não vai entrar em cartaz nessa cidade, entendeu? Então, exato. Cara, a gente tem que ver a realidade global e não só a nossa realidade. Que eu em São Paulo, morando no bairro X, entendeu? Não é assim, cara. Só que em São Paulo existe um público consumidor muito grande também, né? E não à toa as maiores bilheterias do Brasil, quando a gente vai fazer o cálculo lá do fim de semana e tudo, vem a maioria de São Paulo, mas também eles têm a maior parte tem um terço das salas, né? E chega tudo lá, né? Às vezes quando eles vão escolher, vamos lançar esse filme pequeno em 3 salas no Brasil. Vai lançar onde? Em São Paulo, basicamente, sabe? E aí muitas vezes a gente erroneamente fala a parada do eixo Rio-São Paulo como se o Rio recebesse tudo. E não, São Paulo recebe tudo. O Rio também fica de fora. A gente tem a Fernanda, aqui do Rapadura, que ela é carioca, ela fala assim, tem muita coisa que não chega aqui no Rio. Só chega em São Paulo, né? Vamos continuar aqui pra gente poder reforçar o ponto, ó. E vale também destacar a porcentagem de pessoas que nunca presenciaram atividades culturais. 54% nunca foram ao cinema, 59% nunca foram ao teatro e 67% nunca foram a um museu. Isso aqui é pesquisa do IBGE, tá? Se num país do tamanho do Brasil, 54% nunca foram ao cinema, a gente tem realmente um problema aí de diversos fatores, que é a não divulgação do cinema em si. As pessoas não têm interesse de ir porque o cinema é muito caro, ele é muito elitizado, e aí afasta as pessoas. É um negócio surreal, né? Porque como é que as pessoas vão ao cinema se nem tem cinema perto de onde ela mora? Como é que elas vão ao cinema se o cinema é caro? Você tem outras prioridades na vida, entendeu? Não faz parte da realidade dessas pessoas. Não, eu tenho quase certeza que desses 54%, a grande maioria dessas pessoas, elas gostariam. Só que simplesmente não é a realidade delas. Não faz parte da realidade delas. É que nem, por exemplo, sei lá, eu ir pra Disney ou pra Paris nesse momento. É uma coisa irreal, entendeu? Então esse é um número... Pra mim, esse é um número que chama muita atenção, sabe? 54% dos brasileiros nunca foram ao cinema. E isso é muito marcante, né? De se mostrar, né? De se falar, né? Porque você imagina que há um potencial muito grande de crescimento, mas ao mesmo tempo que os cinemas, eles não fortalecem isso, porque a gente vê os ingressos ficando cada vez mais caros. A gente sabe que tem alguns cinemas que fazem coisas promocionais, né? Tem dias que são mais acessíveis e tudo. Mas como não é, tipo, a Semana do Cinema, né? É um desses projetos que mostra a união dos exibidores com os órgãos responsáveis pela massificação do cinema no Brasil para tentar impulsionar a ida das pessoas ao cinema, né? Mas ainda assim é muito distante, né? É muito distante. Por quê? Você fazer a Semana do Cinema, a pessoa só vai assistir nas capitais, principalmente, que é onde tem os cinemas. Ou nas cidades de interior que são maiores, assim, que tem os cinemas. Porque, cara, eu tenho certeza que tem gente aí que não tem cinema na sua cidade e que pra assistir um filme você tem que pegar 3 horas de transporte, entendeu? 4 horas de transporte.
E aí tem que valer muito a pena. Tem vários comentários que a gente recebeu no podcast do Duna. E aí teve um cara que falou assim, pô, na minha cidade não tem cinema. E aí eu viajei do interior pra capital pra assistir no IMAX. Porque eu queria assistir o Duna no cinema. E aí ele disse que demorou 4 horas pra ir, 4 horas pra voltar. Você pensou? Então Cara, realmente... Isso é uma coisa muito... É irreal, né? É um espectro ridículo de pequeno, né? Sim. Imagina, você tem que viajar 4 horas pra assistir um filme. Esse é um grande problema que a gente acaba cometendo, um grande erro que a gente acaba cometendo, é essa comparação que a gente faz da nossa cultura com a cultura estadunidense, né? Da Sim. cultura norte-americana, de querer se equiparar com eles, sabe? E, cara, a nossa realidade é muito diferenciada, mas muito diferente mesmo, diferente. né? Então, quando a gente pega e fala assim, não, mas é sempre assim, cara, não funciona dessa forma. A maioria das pessoas simplesmente não pode, não consegue, não é que elas não querem, elas simplesmente não podem, não têm esse acesso. E tem outro dado importante, que é o dado sobre números, vou colocar na tela também. São dados de exibição no Brasil, tá? Esses aqui são dados recentes, 2021, 2022 e aqui 2023. E aí, qual é esse dado aqui, ó? Ele mostra a quantidade de público que foi aos cinemas em 2021. Foram 52 milhões, a gente estava no meio de uma pandemia, né, 2021. E os cinemas já tinham reabertos, né? Já estavam algumas coisas saindo e tudo mais. Então a gente teve 52 milhões de pessoas com 510 títulos lançados. E aí esse número ele é um número interessante porque eles tentaram lançar diversos filmes que estavam meio engavetados para poder atrair a maior quantidade de pessoas possíveis. Mas esse dado aqui é absurdo, ó. 98,3% dos filmes lançados são estrangeiros. 1,7% é brasileiro, né? Então é um dado de 2021. A gente salta para 2022 com os cinemas já abertos e... ainda que no começo do ano a gente ainda tivesse alguma restrição, no decorrer do ano foi tudo meio que liberado, né? E aí já meio que quase duplicou, né? 95 milhões de pessoas. A renda também foi de 1,8 bilhão de reais. E aí foram 673 filmes lançados. Daí você pensa assim, poxa, aumentou tão pouco de um ano pro outro e meio que com tudo liberado, porque chegaram muitos blockbusters. Os blockbusters ocupam muitas salas e aí sobra menos espaço para mais filmes serem lançados, né? E aí já aumentou um pouquinho dos brasileiros, 4,2% de brasileiros, mas ainda assim 95% estrangeiro. E aí a gente chega em 2023, olha a queda, Rogério, ó. 95 milhões de pessoas foram ver filmes em 2022. Em 2023, 55 milhões. Olha a queda absurda que foi da quantidade de pessoas que foram aos cinemas. E menos filmes foram lançados, porque aí sim, em 2023 saíram muitos blockbusters. A gente teve o Barbie, a gente teve o Oppenheimer, que ocuparam diversas salas por meses. E aí os filmes acabavam não tendo janela pra sair, né? Não tinha espaço pra sair. Mas aí diminuiu muito, drasticamente, a quantidade de pessoas que foram aos cinemas. Muito porque durante o período pandêmico foi muito massificado o streaming. E aí as pessoas começaram a optar de pensar assim, olha, prefiro assistir em casa do que ir pro cinema. Das pessoas que têm acesso a cinema. Porque quem não tem, a única opção que tem é o streaming, né? E aí você vai lá ver o streaming, né? Exato. Então... E pra você ver o poder de compra como é reduzido do brasileiro, toda a nossa bilheteria de 2023 é basicamente uma bilheteria ruim de um The Marvels, que é 200 milhões de dólares. Né? Porque 1 bilhão, 200 milhões de dólares. Sim. É por isso que também não tem tanto investimento aqui em marketing como tem, por exemplo, lá fora, né? Porque exato. O custo acaba não retornando tanto para eles quanto eles o filme lá fora, né? Tanto na China quanto nos Estados Unidos. É muito doido isso, cara. É uma realidade muito diferente. Mas é por isso a gente até fez um vídeo recente falando da importância como a Globo ainda tá muito na dianteira, né? A gente fez uma atualização dos números, né? E a TV ainda acaba sendo o principal acesso do brasileiro à cultura. A gente tá falando do streaming. Por que o streaming ele tem uma importância muito grande? Porque ele chega através da internet, todo mundo pode ter em casa. Muitos lugares do interior, isso é projeto de governo, estão criando aquelas as teias digitais, né? Aqueles lugares que são
grandes hubs de acesso à internet. E a internet é meio como uma antena, né? Tá chegando em muito mais lugares. E mais de 90% do Brasil tem acesso à internet. Sem falar que tem os planos de 4G, de 3G, etc. Então as pessoas conseguem acessar o streaming. E aí o streaming tem uma penetração muito grande, né, no Brasil. Por isso que o Globoplay é sucesso, por isso que a Netflix é sucesso, por isso que o Prime Video ainda tem muita gente acessando. E aí você acaba sobrevivendo disso, né? Muita gente fala pra mim, quando eu encontro, assim, a gente vai fazer eventos e tudo, fala assim, olha, na minha cidade não tem cinema e eu baixo muito filme. Ou seja, a pirataria é muito forte nos lugares que não tem cinema, porque é a forma que as pessoas têm de ter acesso às coisas. Já que não tem na cidade dela, não tem acesso nenhum. Então, o streaming, ele meio que vem pra fazer esse serviço, né? De disponibilizar, obviamente pagando, né? Você paga, mas se você pensar, o ingresso às vezes de um cinema é o preço de um streaming. Ingresso médio, né? Porque a gente tá com valores bem altos, né? De mensalidade, né? Mas aí o preço padrão, né? Mas ainda assim, né? A gente lá no vídeo que a gente fez mostrava que mais de 80% do share, né? De aparelhos ligados estavam na TV aberta, né? Exatamente. Mostrando que a TV aberta ainda é uma potência muito grande, porque você, em tese, não gasta nada, né? Exato. Você simplesmente tem um sinal, você não tem que pagar pra poder assistir. Isso faz muita diferença na vida de muita gente. Faz muita diferença, né? Eu acho que o streaming, ele foi um serviço que foi criado meio que uma resposta dos estúdios pra pirataria, né? E se a gente puxar dos anos 2000, quando tudo isso começou e as pessoas estavam baixando as séries, os filmes, e eles, poxa, a gente tem que criar uma forma de baratear o acesso, de não demorar tanto pra sair. E aí quem começou isso foi a Apple com o seu iTunes, que começou a capitalizar com as músicas, que antes a pirataria de música e livros, né, era um negócio muito forte, né? E hoje em dia quase ninguém pirateia música, né? As pessoas têm acesso... Primeiro que tem acesso ao YouTube, que tem todas as músicas lá. O Spotify, que é um serviço. Então as pessoas... foram criadas ferramentas que facilitaram o acesso, né? E às vezes você quer isso comodidade, né? Você quer comodidade, você quer facilitação de acesso e preços mais baratos. Quando esses streams chegaram, eles eram mais baratos. Mas aí é como o capitalismo faz com força, né? Ele faz baratinho pra você ficar... eu amo isso aqui, eu não preciso mais baixar, nem sei mais como fazer isso. Porque facilita a sua vida, você vai ter que dificultar ela toda de novo, né? E aí você fala assim, cara, eu prefiro pagar do que voltar pra... Mas a corda nunca pode esticar demais. Se ela estica demais... Exatamente. Porque é o cenário que a gente tá hoje. Que todos os streams estão subindo muitos valores, e aí as pessoas que tinham lá 3, 4 streams, hoje tem um. E aí vão ficar zapeando entre os streams. E aí começa a voltar... Eles não estão levando isso tanto em consideração. Eles acham que é um crescimento eterno. Mas a hora que começar a cair, vai começar a cair todo mundo. Porque... Exatamente. É isso. Você vai ter que fazer uma escolha. Cara, e é sempre assim, né? E aí que vem a próxima descoberta que muda tudo, né? Mas é muito doido. Só que, pra nossa realidade, ainda é só um pedacinho. Pedacinho. É só um pedacinho. Ainda tem muita evolução ainda pra... Tem muito chão ainda pra ser feito. Até porque o próprio stream mesmo, com essa onda de ficar cada vez mais caro, ao invés de ele crescer, ele pode acabar diminuindo, né? A quantidade de pessoas que vão querer ter acesso, né? E aí eu vi um projeto aí que tá... A Margareth Menezes lá, né? Que ela disse que vai ser inaugurado em 2024 118 salas novas de cinema. Ou seja, há um projeto de massificação ainda de cinema, de trazer a importância e de principalmente levar cinema para lugares onde não tem tanto acesso, né? Talvez diminuir essa quantidade de... vamos fazer cinema só em cidades que tem muitos habitantes. Pode diminuir mais, né? Bota nas centrais, assim, as cidades que são meio centrais, assim, do interior, que são de fácil acesso para cidades vizinhas, sei lá. Mas o cinema só vai chegar longe se houver interesse do governo de fazer isso, principalmente, sabe? Porque a galera do capital, lá, as empresas privadas, elas querem a capital. Eles querem dinheiro. Tá o maior fluxo, né? E exatamente. Lá não vai ganhar tanto dinheiro, que você precisa de um certo incentivo para poder funcionar numa cidade pequena. Só que precisa ter um alinhamento, né? O alinhamento podia ser um alinhamento entre a empresa privada e o governo para fomentar mais isso, né? Porque a gente
tá vivendo numa sociedade que acredita que cultura é supérflua, né? E, cara, a cultura nunca é supérflua. A cultura, ela faz com que as pessoas pensem mais e as pessoas evoluam como seres humanos e empatia até. Cara, é necessário. A cultura faz parte da nossa vida, né, cara? Um povo sem cultura, ele não existe. Ele não existe. Essa ideia de achar que eu não me importo com cultura. Então você não se importa com nada. Tudo que você vê na sua TV, tudo que você assiste de filme, de série, tudo que você lê de livro, tudo que você vê de dança, de show, de música que você escuta, tudo isso é cultura, gente. Como assim você não... Esse papo que você não se importa não faz muito sentido, né? E stream é cultura do começo ao fim. E quando você reclama que essa cultura está sendo disseminada de alguma forma por iniciativas governamentais, que seja... Você tá meio que dizendo que só você pode ter acesso, porque como você mora, sei lá, numa capital, onde você tem acesso, você pode ter, as outras pessoas não. Você não tá levando em consideração a dificuldade que essas pessoas têm de receber a mesma coisa que você recebe. Perfeito. Então é simplesmente uma maneira só de equilibrar as coisas, de que essas pessoas elas têm o mínimo do que você recebe. Então não seja tolo quando você fala uma idiotice dessa de que as pessoas não precisam de cultura, elas precisam de um prato de comida na mesa. Elas precisam sim de um prato de comida na mesa, mas também da cultura, tanto quanto você que tá falando. Exatamente, perfeito. Perfeita a fala. Colocamos aí a discussão, por favor, comente tem um espaço aí de comentários, respeitando o coleguinha, obviamente. Falamos sobre isso, a importância do streaming e como é importante o cinema chegar cada vez mais longe, né? E quanto a gente tá longe da realidade, né? Estamos muito longe dessa realidade ideal de que as pessoas possam ter acesso a cinema. Nunca tiveram, né? Tipo assim, a gente tá falando de 2024. Nunca tiveram... obviamente que aumentou a quantidade de pessoas que conhecem cinema, foram pelo menos uma vez. Eu lembro que essa estatística de 10 anos atrás estava em 70 e poucos %, que nunca foram ao cinema. Então mudou. Ele popularizou, sim, com certeza. Mas não na rapidez que deveria, né? Porque não tem cinema em todo lugar. E porque cinema é muito caro. E porque não tem incentivo. Não tem incentivo. Precisa ter incentivo pra fomentar tudo isso, né? E o streaming, ele acaba quebrando essa barreira porque ele depende única e exclusivamente da internet, né? E como a internet acaba sendo algo que tá de fácil acesso pras pessoas, o streaming acaba sendo de fácil acesso também, né? Então por isso que muita gente só vê Netflix, só vê Prime Video, só vê Globoplay, só vê o Max. O streaming não foi uma ferramenta que modificou o entretenimento à toa. Ele realmente modificou tudo. Tudo mudou depois do streaming. Vamos acompanhar os próximos passos, né? Mais um vídeo aqui de mercado, de cinema e streaming, né? Mercado, cinema e streaming. Basicamente o core do Rapadura, né? Mercado, cinema e streaming. É isso. Acabou. Nos encontramos na próxima. Tchau. Tchau.